Olá, telespectadores do Sem Filtro. Estamos aqui no nosso encontro semanal, sempre ansiosos para podermos conversar com alguém que vem aqui, sempre propor uma pauta muito interessante para a gente discutir e levar informação a quem nos assiste. E nós vamos atendendo, né, ao nosso público, porque a gente tem o feedback das coisas que acontecem. A gente, essa semana, vai continuar conversando sobre o tema saúde, e dessa vez com a pessoa mais adequada para isso, que é o nosso querido secretário, senhor Ederson Pizio, que veio aqui conosco, e hoje a gente vai conhecer mais um pouco da dinâmica da secretaria e também da pessoa do secretário, né, que já é conhecido de muitos, mas que alguns ainda não tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais o ser humano Ederson Pizio, né, o secretário da Saúde. Então, seja bem-vindo conosco aqui, é sempre um prazer tê-lo, e que a gente possa ter um bate-papo bem descontraído e, ao mesmo tempo, bem informativo para as pessoas que talvez pela primeira vez estejam lhe ouvindo, né? Então, muito obrigado, é um privilégio nós estarmos aqui na TV Atualidade para falar um pouco desse tema que é tão importante para cada um de nós, e eu sempre falo para a nossa equipe isso, que a saúde, ela entra dentro da casa das pessoas. Então, quando a gente fala na rádio, e temos o programa informativo da prefeitura, e é sempre num horário de meio-dia, e eu brinco com o Sérgio, digo que, olha, nós estamos indo almoçar com as pessoas, né, e levar informação, porque muito tem se feito, e muito tem se buscado fazer, e cada vez que a gente empreende, cada vez que a gente começa uma nova atividade, cada vez que a gente busca melhorar, e eu sempre digo que indicadores não são apenas números, eles nos mostram por onde nós devemos caminhar e o que nós devemos buscar para melhorar cada vez mais e entregar mais serviços para a comunidade. Tem sido um grande desafio, e eu sou um gestor que eu não sou novato na saúde, né? Eu esse ano serão 23 anos na gestão da saúde. Passamos por municípios com características parecidas a de Butiá, também passamos por municípios com características totalmente diferentes. Eu comecei lá em Charqueadas, que é um município, embora a nossa região seja uma região muito parecida, né, nós temos coisas que nos unem por nós estarmos na mesma região e pertencermos ao mesmo município-mãe, que era São Jerônimo, né? A região carbonífera, exceto General Câmara, todos os demais municípios pertenceram ao município-mãe, que era São Jerônimo. Então nós temos muitas características parecidas. Por outro lado, nós temos outras coisas que são totalmente diferentes. Nós temos Charqueadas, que é uma população urbana, né? E geograficamente mais próxima à capital também. Exatamente, geograficamente mais próxima da capital. Facilita, de certa forma. Com certeza. E Charqueadas aconteceu o quê? Né? Charqueadas, ela se desenvolveu em torno das indústrias que lá tinha, começando pela Copelm, depois pela Eletrosul, pela Piratini, né? E depois mais adiante GKN. Então é uma cidade com uma característica mais industrial, né? Depois nós estivemos como secretário de saúde de General Câmara. Eu posso ir fazendo umas interrupções, claro, senão depois me foge o raciocínio. Essa questão de ser mais industrial, de certa forma, alivia os fluxos de demanda? Não. Ou não? Não. Tem pontos muito parecidos com os demais municípios da região. O que acontece é que tem um grande número de pessoas que muitas vezes têm convênio. Né? Sim. Tem convênio e acabam buscando no convênio seu atendimento à saúde. A Gerdau, que hoje é a grande empregadora do município. O que é bom, né, secretário? Porque alivia para quem não tem esse tipo de benefício, digamos assim. Com certeza. Mas Charqueadas, ela foi, na região carbonífera, ela foi o município que mais investiu, que começou lá 25 anos atrás, 30 anos atrás, começou com a atenção primária.
né? Quando começou a organizar lá na municipalização do SUS, começou a organizar os ritmos para ter as unidades básicas de saúde, foi o primeiro município na região a ter 100% de estratégia de saúde da família. Então tem muitas coisas que a gente tem que buscar se espelhar naquele modelo que inicialmente foi lá implantado, né? Depois nós fomos para General Câmara, que é um município menor, e também nós tivemos a oportunidade de implantar 100% de ESF, tanto na região rural como na área urbana, que é pequena, mas deixamos com 100% de ESF, e depois nós fomos para São Jerônimo, né, onde nós ficamos 8 anos lá, e lá, sim, com uma característica muito parecida com a de Butiá, né? A única característica que difere um pouco é que a população rural de São Jerônimo é maior que a população rural... Maior e bem distante, né, da sede. Da sede, diferentemente de Butiá, que é mais próxima da sede, né? Então, são características que nos fizeram, mas um sistema bem parecido. Um modelo que era focado na assistência à saúde, não existia um modelo de gestão, nem uma política pública de saúde baseada em evidências, e hoje... E prevenção também, né? Exatamente, não tinha, né? Eu sempre me marco, duas coisas me marcaram, tanto quando eu cheguei lá em São Jerônimo, em 2017, como quando eu cheguei aqui o ano passado, que era a questão das filas. Quando eu cheguei em São Jerônimo, no primeiro dia, cheguei em São Jerônimo, eu contei, tinha 82 pessoas no prédio, olha as características e olha as semelhanças, no prédio do INSS que tinha uma unidade de saúde, igual aqui no Butiá, igual, né? Tinha 82 pessoas esperando para tirar a ficha para o atendimento. E eu dizia para a nossa equipe, mas gente, nós estamos no século XXI, é impossível que as pessoas posem na fila para tirar a ficha. E lá nós implantamos o mesmo sistema. Começamos a implantar o acolhimento, regionalizar as áreas de saúde, implantar equipes de saúde da família, né, e que cada território se apoderasse de uma forma muito organizada, muito eficiente, do seu território de saúde, de sua população, para que nós pudéssemos, a partir daí, organizar o sistema de saúde. E organizar a rede de atenção à saúde e a rede de retaguarda. E para nossa surpresa, um projeto que foi aprovado, né, tanto que, na época, o prefeito Evandro foi reeleito com 78%, de aprovação, tinha 3 candidaturas, o prefeito Evandro fez 78% dos votos, elegeu o sucessor, né? E eu sempre digo, quando a saúde trabalha, quando a saúde vai bem, o resultado ele aparece na aprovação ou na rejeição do eleitor na urna, né? E para nós isso foi uma grande satisfação. Nós pudemos, no final, olhar para trás e dizer, olha, aonde nós pegamos o sistema, aonde nós iniciamos o trabalho, e foi um trabalho construído em 8 anos, e a gente pôde olhar assim e dizer, olha, pegamos lá, estamos entregando aqui, estamos entregando um sistema de saúde muito melhor. E quais foram assim os desafios para implantar? Com certeza devem ter sido os mesmos aqui. São os mesmos. Os grandes desafios. Nós estamos. A Aline, que é a nossa diretora, que é a nossa coordenadora geral superior em saúde, ela, na mesma época, ela era secretaria de administração em São Jerônimo. E às vezes a gente brinca com a Aline, né? Diz assim: olha, nós estamos vivendo o mesmo filme. Nós já passamos por isso, né? Todas as dificuldades que nós encontramos, todas as obstáculos que se apresentam para nós nessa implantação, nessa reorganização do sistema, nós já vivenciamos isso lá atrás. Teoricamente seria mais fácil, né? Teoricamente seria mais fácil, mas não é. Porque a característica é diferente, né? Embora nós tenhamos uma região que as pessoas convivem junto, né? E antigamente eu sofria muito com esse negócio, dizia estrangeiro, né? Ficava, né? Agora não,
né? Agora já passou, sofri muito com isso, né? Sofri lá, tanto lá como aqui. Mas era, de certa forma, previsível, né? Isso. Sim, era Porque previsível. talvez para que houvesse o choque de gestão, que foi uma das coisas, talvez tivesse que ser uma pessoa que olhasse, tivesse um olhar diferente. Exatamente, tem que ter um olhar diferente. E a gente não pode negar quem a gente é. Realmente, eu sou uma pessoa muito... Eu trabalho muito, né? Tenho um temperamento forte. E isso não é defeito. A gente reconhecer os defeitos. Eu tenho um temperamento forte. Às vezes a gente não tem de dizer... assim, ó, o pessoal gosta muito de dizer, hoje em dia a gente tem que cuidar conforme a gente fala. A gente é focado em resolver os problemas. Isso é característica de um técnico. Essa é a característica do técnico, do gestor, né? O gestor, ele... Sim, que ele trabalha em cima de metas de resultado, né? Exatamente. E a gente não... E a gente sempre... E os resultados não têm rostos, não têm nomes. Não tem nomes. O resultado é quando a gente pode olhar, e a semana passada eu tive o prazer de estar reunido com a equipe técnica da Secretaria de Saúde, e nós fazendo o acompanhamento do primeiro trimestre, e com números a comemorar, né? E nós estamos encaminhando agora uma contratação que vai impactar na vida de muitos butiaenses que estão há muito tempo esperando por uma cirurgia, que estão há muito tempo esperando por uma consulta para avaliar se o caso é cirúrgico ou se o caso é simplesmente ambulatorial. Nós recebemos uma emenda, ano passado, uma emenda de R$1 milhão, né, provindo do deputado Lucas Redecker, que nós montamos o plano de trabalho, buscamos informações junto ao Tribunal de Contas, junto às assessorias jurídicas que prestam atendimento para o município, e agora aquelas pessoas que estão na fila há muito tempo, esperando por uma cirurgia geral, um atendimento, uma cirurgia de catarata, nós vamos conseguir reduzir essa fila no momento que nós vamos criar o Mutirão Butiá. E esse Mutirão Butiá, ele vai atender a essas pessoas que estão lá, que não tinha previsão, né? Porque muitas vezes as pessoas, eu estou há 1 ano, eu estou há 2 anos esperando por uma cirurgia. E a Secretaria de Saúde, não é nós que marcamos, né? E o Sistema Único de Saúde, ele foi muito bem pensado. Só que ainda falta recursos para alguns gargalos. E quando eu digo que ele foi muito bem pensado, é assim, nós, município, nós somos os responsáveis pela atenção primária em saúde. E essa atenção primária de saúde é onde tudo se organiza. É a partir da atenção primária, e aí quando eu falo da importância de nós termos, e eu comemoro isso diariamente, essa semana, e é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar isso, nós temos um plano municipal de saúde, que é 2026-2029. Né? O ano passado, em 2025, o plano municipal de saúde que nós utilizamos não foi o plano que nós construímos, era o plano da gestão anterior. Porque ele sempre começa no 2º ano de mandato do prefeito e vai até o final do 1º ano da próxima gestão. Seja a atual gestão ou seja outra. Né? Mas é uma continuidade do serviço público de saúde. Como o PPA é assim, o Plano Plurianual de Investimentos. Então, quando nós chegamos lá e nós pudemos olhar que nós tínhamos programado para ter até 2028 8 equipes, e que nós estamos no 4º mês desse novo Plano Municipal de Saúde, e nós estamos hoje com 8 equipes, nós temos uma equipe na São José, nós temos 2 equipes na Unidade Central, nós temos uma equipe na Unidade Cidade Baixa, nós temos 2 equipes na Julieta, temos uma equipe na Charrua e temos uma equipe Santo Antônio, região Ney, atendendo de forma escalonada. É motivo para comemorar, porque nós estamos fazendo... já a pleno uma meta que era para exatamente longo prazo. E nós vamos poder ampliar, e nós temos coisas boas que estão acontecendo. Por exemplo, agora nós conseguimos um médico, para colocar um médico específico para cuidar das VD, que é a visita domiciliar dos pacientes acamados. Muitas vezes...
o médico da unidade de saúde, ele para o seu atendimento uma vez por semana, um turno por semana, para fazer a VD. Vai se dedicar a isso. Né? E agora não, agora nós temos um médico exclusivo que vai atender todas as VDs do município. Né? Então, quando eu digo, às vezes a gente vê crítica e muitas... deve ter uma demanda importante, porque tem muitos idosos. Muito grande, pessoas... E aí eu falo na questão de que a gente não pode fazer saúde apenas olhando para a questão do atendimento pontual e sim olhando para o macro, olhando para o que acontece. O Butiá tem um grande número de pacientes acamados, pacientes AVCzados, pacientes que tiveram infarto, pacientes que ficaram muitas vezes acamados por causa de uma pressão alta, por causa de uma diabetes sem controle. Falta de prevenção. Exatamente. E nós estamos colhendo o fruto de um sistema de saúde que ao longo dos anos, e aí eu não entro na crítica aos gestores da época, eu entro na crítica ao modelo de saúde. E é esse modelo de saúde que nós estamos trabalhando para mudar. Né? E também a população precisa ser treinada para fazer esse tipo de leitura. Exatamente. O que não acontecia, né? Porque vai-se muito na questão do imediato, Mas até chegar ali tem toda uma caminhada, né? O imediato não garante que a situação esteja resolvida. Nós fizemos, Denise, agora vai para todas as unidades de saúde, daqui a alguns dias vai estar pronto. Nós fizemos um banner, né? Um fluxo de atendimento, que ele fala desde o momento que o usuário entra na sua unidade de saúde até o momento que ele sai. Então, para que as pessoas não vá para a fila tirar ficha. Não existe mais ficha. Não existe mais ficha. Nós terminamos com a ficha. Nós temos acolhimento. No acolhimento lá, existem duas maneiras do usuário acessar o serviço. O primeiro é através da demanda espontânea. Bom, é uma demanda espontânea. Segundo, através do agendamento. Aí as pessoas perguntam, vai agendar, secretária, a doença? Não. Vai agendar a saúde. Né? Não vai agendar a doença. Porque a doença ela tem que ser tratada na hora. Só que nós precisamos fazer essa inversão de valores, da cultura, que a pessoa não procure a sua unidade apenas quando ela está doente. E hoje nós ainda temos essa cultura. As pessoas procuram, e principalmente aqui no Butiá, as pessoas procuram a unidade quando estão com algum sintoma. Não, nós precisamos fazer saúde da mulher, saúde do homem, saúde do idoso, do adolescente, cuidar para que as pessoas tenham a hipertensão controlada, cuidar que as pessoas tenham diabetes em parâmetros normais. E aí nós vamos para um grande debate, que é essa mudança do conceito de saúde e como nós vamos atender. E lá, nesse fluxo que nós fizemos, e agora, como eu disse que já está rodando nas redes sociais, nós dizemos assim, o paciente vermelho é o paciente que tem que ser atendido imediatamente. Tempo de espera 0. Ou ele vai ser atendido na unidade de saúde, ou ele vai ser encaminhado para o serviço de retaguarda, que é o hospital. E para ser qualificado como vermelho, ele tem um checklist ali. Tem um checklist. E aí depois nós passamos para o amarelo, que é o atendimento no mesmo turno. Mesmo turno. Está com febre, dor, com a pressão alta, com a diabetes descompensada, ele tem que ser atendido no mesmo turno. E se ele não... Claro que o médico ele tem um número de pacientes que ele pode atender no dia. Se ele estiver com aquele número extrapolado, se ele não conseguir mais atender, ele vai encaminhar para o serviço de retaguarda. Mas a pessoa não vai sair de dentro da unidade de saúde, como eu costumo dizer, no Ministério do Ar. Uhum. O que é o Ministério do Ar? É não saber para onde eu vou. Algum direcionamento vai ter. Algum direcionamento, o profissional que está fazendo o acolhimento, ele vai dar. E aí nós viemos para a questão do verde, né? Que é agendamento em até 7 dias, e do azul, que é o agendamento até 15 dias. Com 8 equipes de saúde da família, vai funcionar. Funcionou em todos os lugares.
é uma mudança de conceito, é uma mudança de cultura, mas vai funcionar no Butiá como funcionou nos outros lugares. É possível. E nós vamos continuar falando de saúde, a gente vai ter que fazer um intervalinho agora. Continua conosco, porque o secretário vai continuar aqui fazendo esclarecimentos importantes no nosso Sem Filtro de hoje. Estamos de volta. Para quem chegou agora conosco, a gente está tendo a satisfação de conversar com o secretário municipal de saúde de Butiá, secretário Ederson Pizio, que num primeiro bloco fez uma explanação geral dos avanços que já tivemos aqui em saúde e muito em comparação com os municípios da região, que a nossa realidade é bem parecida. E, secretário, a gente conversava aqui nos bastidores, né? E eu vou lhe dizer uma coisa, eu lhe vejo falar 23 ou 25 anos 23 anos, e assim, o secretário está falando numa leveza, né? E normalmente quando a gente se encontra, porque eu faço parte, represento a empresa a qual eu trabalho no Conselho Municipal de Saúde, e o secretário sempre é muito tranquilo assim com relação ao que ele coloca, mas perdão da expressão chula, leva laço, né, secretário? Quase que diariamente é um massacre, assim, porque entre o que desejamos e o que podemos fazer, há uma diferença. E o que, dentro do que podemos e o que é permitido considerando o recurso, considerando a legalidade, e considerando que tem uma meta, que é resolver realmente as coisas, não apagar incêndio ou resolver de forma camuflada, né? Aí a pessoa sai contente, achando que resolveu, mas o serviço não fica contente, porque sabe que aquilo ali, amanhã ou depois, vai reincidir. E não é interessante reincidir, o interessante é terminar com aquele problema, né? Digamos, se nós pudéssemos hoje, secretário, qual é o maior desafio disso tudo, né? É o entendimento da população que ainda não existe, ou o que seria? Maior desafio, ele é a questão do entendimento, das pessoas entenderem o novo modelo, entenderem que nós estamos fazendo o melhor. E nós estamos otimizando os recursos públicos, que são pouquíssimos, são escassos, né? Nós vivemos num município pobre. O município de Butiá é um município que tem muitos problemas, muitos problemas de ordem financeira. O prefeito Carrapicho, ele é um prefeito além do seu tempo, ele é um prefeito que vem da iniciativa privada, né, com uma visão empresarial de colocar a casa em ordem, de fazer a coisa certa. E nós levaríamos 2 ou 3 programas falando de ações que nós implementamos realmente para mudar, que são pequenas coisas, tanto na saúde como na gestão de forma geral, que mudaram a expectativa e mudaram o que será daqui para frente. Nós conseguimos colocar a casa em ordem, nós conseguimos pagar em dia, e isso é importante, né? E eu sempre dizia, nós vamos pagar em dia, não adianta nós contratar médico, não adianta nós contratar exame, não adianta nós comprar remédios se não tiver dinheiro para pagar, né? Nós nos deparamos com um problema, e o primeiro problema, eu dizia para a minha equipe lá atrás, que nós tínhamos que recuperar a credibilidade da saúde em poder contratar médico, e hoje nós não temos problema com médico. Todos os médicos querem trabalhar com nós. Nós não temos médico clínico faltando hoje. Por quê? Porque nós contratamos, pagamos de forma justa e pagamos em dia. Os exames laboratoriais, nós tínhamos 2 laboratórios no município. Hoje os 2 laboratórios prestam serviço para o município e nós não temos problema com o exame laboratorial. Por quê? Nós contratamos, nós temos um modelo de gestão, a pessoa consulta e sai com a autorização autorizada e agendada de dentro da unidade de saúde. Isso não acontecia. Não acontecia. Ela não anda atrás do secretário para carimbar a autorização de exame. Não precisa. É carimbada, é autorizada na unidade de saúde. Então, a pessoa que for consultar,
e a pessoa que já consultou e está nos assistindo, sabe que isso é realidade. Sabe que nós fizemos isso de forma que resolvemos o problema e que hoje não temos fila de espera para exame laboratorial, né? Nós conseguimos estabelecer o fluxo, conseguimos estabelecer que os prestadores retomassem o serviço para butiá. Tanto o Clinitest como o Silveira são os 2 laboratórios credenciados e prestam um excelente serviço para nós. E sempre eu digo, e falei isso para o Sérgio várias vezes no informativo da prefeitura, quem governa tem que ter convicção. Governar é convicção. Nós temos que criar o conceito, nós temos que estudar de forma a buscar a evidência científica para onde nós vamos caminhar, mas nós temos que ter convicção no que a gente faz. E diz, mas tu vai fechar o laboratório público? Sim, vamos fechar o laboratório público. Por quê? Porque ele não é eficiente. Ele não é eficiente. Não adianta dizer que tem e não ter. Eu não vou entrar no mérito se o exame era ok ou não, porque é um mérito técnico. Eu vou entrar da eficiência. Né? Um laboratório que nós gastávamos R$106 mil por mês e não atendíamos de forma satisfatória. Hoje nós gastamos 50 mil por mês. Tá? Estamos aditivando agora pelo período de inverno, vamos aditivar, vamos dar um reforço, que é para não ter fila e para que não tenha fila, e nós aumentamos o número de médicos, aumentando o número de médicos, tem que aumentar o número de exames laboratoriais, mas hoje nós temos a certeza de que os prestadores prestam o serviço e recebem. Quanto a essa questão, e assim, a gente é massacrado realmente na rede social. Isso a gente já passou dessa fase. E assim, ó, aqueles que me conhecem, né, eu sou uma pessoa extremamente temente a Deus. Eu sou um católico, né, que eu rezo, né, eu peço inspiração divina para que eu tome as atitudes corretas. E eu acho que todo gestor ele tem que temer a Deus. Né? O homem que não teme a Deus, ele se acha o suprassumo e nenhum homem é suprassumo. Ele se acha o Deus. Né? E não pode ser. Eu sou uma pessoa temente a Deus. Né? Eu sou um cristão católico, né, praticante. Né? E assim, eu gosto muito de uma passagem, né, do Papa Bento XVI. Ele dizia assim, ó, que embora o mal faça barulho e parece que vai prevalecer no mundo, no final o bem sempre será superior. Né? Ao mesmo tempo que nós sabemos que existe críticas, que às vezes por falta de informação, né? E a crítica não é problema. A crítica em uma democracia, ela faz parte, né? E nós queremos que as pessoas tenham a liberdade de criticar sempre. Que bom que nós vivemos num país que as pessoas podem criticar. Né? Mas a crítica, quando ela é uma crítica pejorativa, quando é uma crítica destrutiva, ou quando ela é uma fake news, ou infundada, né? Infundada, que é a pior, que muitas vezes nós somos vítimas. O que me incomoda é a mentira. O que me incomoda é a maldade. Né? O que me incomoda é dizer coisas que não é verdade. Quando é verdade, ou quando é uma coisa para melhorar, não tem problema nenhum. Faz parte do jogo democrático. Né? Agora, o problema é que nós estamos vendo muitas vezes uma pequena parcela que representa muitas vezes um viés ideológico, um viés raivoso, um viés direcionado, esse fazendo barulho. Né? Porque as pessoas que estão sendo atendidas, as pessoas, e são bem atendidas, e são muito atendidas, porque quanto a números não há argumentos. Eu sempre falo para o pessoal, olha, pode dizer que prefere o preto ao invés do branco. Nós podemos discutir o vermelho e o azul. Por exemplo, eu tenho preferência pelo azul. Talvez tenha alguma outra pessoa que tenha preferência pelo vermelho. Isso nós podemos discutir. Agora, quanto a fatos, né? Quanto a números que se colocam de forma muito clara, e essa questão dos números eu gosto sempre de destacar,
que ninguém faz uma boa gestão em saúde se não acompanhar os números. E se não acompanhar os números de todas as formas. Não apenas o número de atendimento, porque o número de atendimento ele reflete uma capacidade instalada que nós estamos colocando à disposição. Mas nós temos que comemorar daqui a alguns anos, que isso é um efeito a longo prazo, que Butiá tenha um menor número de pessoas AVCadas que tem hoje. Que Butiá tem o menor índice de hipertenso e diabetes que tem hoje. Isso eu ia tocar nessa questão. Caso não fizéssemos esse tipo de gestão, o que iria colapsar primeiro? A saúde, né? O atendimento, a assistência, porque assim, se nós pegarmos, nós já viemos de um histórico que é nosso, da nossa região, e em Butiá é maior que os outros municípios, que é o número de doentes com doenças respiratórias por causa do carvão. Né? Isso já tem estudo científico que comprovou isso. Né? Só que assim, ó, o número de pessoas que estão acamadas por AVC, o número de pessoas que estão acamadas pelo descontrole da hipertensão, da diabetes, é muito alto, é muito grande. Né? O número de pessoas que recebem O2 em casa, que é a oxigenoterapia em casa. Então nós precisamos ter um olhar e conseguir avançar nessa questão para que os indicadores de saúde melhorem. Nós temos um triste número, e eu tenho batido demais, e nós estamos tentando. As pessoas, mas não tem médico ginecologista? Infelizmente, ainda não tem. Terá. Nós estamos em tratativa da contratação de um médico obstetra, porque a ideia é fazer um pré-natal diferenciado. Né? Nós temos ecografia no município hoje. Todas as gestantes têm acesso à ecografia. Ninguém precisa mais esperar pela ecografia. Hoje nós fizemos ecografia dentro da nossa unidade de saúde. Essa ecografia qualifica o pré-natal. Só que nós ainda temos um número muito elevado de parto prematuro. Nós temos um número elevado de mortalidade infantil. E nós trabalhamos para isso, para a redução. A saúde, ela não pode ser ação global. Né? Ação global é quando se faz o programa, naquele dia se faz um lançamento, se faz toda uma questão de, olha, nós estamos fazendo, e não se torna em política pública efetiva. Não pode ser o faz de conta. Eu não posso simplesmente dizer, olha, hoje nós estamos cumprindo tabela, como diz no futebol. Olha, vamos jogar para cumprir tabela. Não, nós temos que jogar para ir bem no campeonato, sabendo que a saúde tem todas as suas variantes, e são muitas, mas nós temos que entrar em campo para ganhar o campeonato. E temos vários motivos e várias coisas boas para comemorar. E agora mesmo, eu estava numa reunião, nós estamos construindo esse ano. Esse ano ainda sai do papel, tá? Já iniciou Cidade Baixa. Sim, nós vimos a ampliação. Né? A reforma e ampliação. A unidade de saúde Cidade Baixa, ela vai dobrar de tamanho. Vai dobrar de tamanho. Aí as pessoas, mas eu vi alguns comentários. Mas tem que ter médico. Sim, nós pegamos com um médico. Hoje nós temos 8 médicos atendendo diariamente. Né? Doutora Daniela, que atende a unidade de saúde Cidade Baixa, Medianeira, excelente profissional. Médica de saúde da família, vocacionada. Né? E nós estamos lá naquela unidade de saúde, que vai dobrar de tamanho, nós vamos ter um atendimento, um espaço totalmente qualificado para que essas pessoas que estão atendam com humanização, com acolhimento. Por exemplo, nós temos a unidade de saúde Charrua, que é horrível o prédio. Né? O prédio é horrível. É uma vergonha. Eu sinto vergonha, como gestor de saúde, de ter um prédio em tão péssimas condições como nós temos. O que nós vamos fazer? O prefeito já autorizou, nós vamos construir com recursos próprios nossos a unidade de saúde Charrua. Inclusive, estamos abrindo um financiamento
O município vai pagar o financiamento com o seu recurso livre para que nós construamos ainda esse ano. Nós vamos dar início, a ordem de início ainda esse ano na unidade de saúde Charrua. E onde que vai ser, secretário? Já estamos logo adiante, tem um terreno de esquina, já estamos em tratativa. Próxima à escola? Isso, de desapropriação do terreno ali, para que nós construamos a unidade de saúde. Também pretendemos fazer uma reforma na São José. Temos o desafio de, até o final desse mandato, arrumarmos recursos com o governo federal para construir uma unidade Porte 2 na Vila Julieta. Então, é tudo com planejamento, é tudo com ação. Então, eu digo assim, nós sabemos aonde nós queremos chegar. Não é apenas falácia, não é discurso, não é promessa eleitoreira. Tudo que está no Plano Municipal de Saúde, nós estamos fazendo. Né? E eu peço para a comunidade que sempre procure a sua unidade de saúde. Procure o seu enfermeiro, converse com o enfermeiro. Antes de qualquer coisa, né, eu sempre digo, Facebook não resolve problema. Conversar com o enfermeiro da unidade resolve. Né? Converse com o seu agente comunitário de saúde. Os agentes comunitários de saúde, nós regularizamos a situação de uma forma muito prática e justa, porque nós demos a oportunidade para que todos participassem do processo seletivo do provimento do emprego público. Nós estávamos de forma irregular com os agentes comunitários de saúde, nós tínhamos o apontamento do Tribunal de Contas, né? O Ministério da Saúde já tinha definido como fazer e como nós avançarmos nessa questão de uma forma muito prática e organizada. E nós fizemos o concurso, processo seletivo público, né, para o provimento desses cargos. O pessoal já foi treinado, já assumiu, também já estamos, o emprego público de agente de combate a endemias, que é fundamental também, né, nós precisamos que os agentes de combate a endemias estejam trabalhando. Isso tudo é uma transformação. E hoje está todo o sistema de saúde ele está informatizado. Nós conseguimos informatizar. Então, está no prontuário eletrônico, o agente comunitário de saúde vai receber o tablet, agora nós compramos os tablets, a visita vai ser feita na casa em tempo real, se não tiver internet na hora, quando chega na casa lá, quando fica na nuvem, quando chegar na unidade de saúde, que conectar na internet, vai para o prontuário. Isso tudo nos dá números, isso tudo nos permite acompanhar, né? Isso dá o real, né? Dá o real. Né? O transporte, todo ele está informatizado também. Todo o sistema de transporte está informatizado. Eu queria falar um pouquinho sobre transporte, porque sempre é uma das coisas que dá muito assunto, né? Em termos bem práticos, como é que funciona a questão do transporte? O transporte hoje, nós temos, são várias referências. Nós temos Porto Alegre, Santa Cruz, Guaíba, São Jerônimo, Parobé, algumas em Camaquã. Então, como é que nós fizemos? Nós vínhamos, nos preparamos, né, para que o transporte ele fosse profissionalizado, que ele não fosse um transporte amador. Né? Então, nós determinamos, através de uma ordem de serviço, cada motorista, cada carro tem o seu motorista. Tem uma rota. Tem uma rota. Toda a nossa frota hoje tem GPS. Toda a nossa frota tem GPS. Inclusive o carro que eu uso tem GPS. Até porque não é segredo aonde eu vou. Né? Toda a nossa frota, ela está... Toda ela tem... Secretário, nós vamos seguir uma rota, mas nós vamos ter que fazer um intervalinho. Tá, e transporte é o que a gente vai falar no próximo bloco. Olha, é um assunto interessante e muito esclarecedor, porque nós vamos verificar como anda funcionando e como eu posso ter acesso a esse serviço. Então, a gente já volta, fica aí conosco. E voltamos no nosso último bloco e
com a relação, vamos falar agora sobre o transporte, porque há muita, também alguma desinformação, né? Bom, qual é a função do transporte? Ele me leva, me espera, ele me traz, como é que é? Porque não é para fazer uma viagem de contingência, é para servir a função do transporte para a saúde. Como é que funciona, secretário? Transporte sanitário eletivo. Né? Nós estamos trabalhando para profissionalizar o transporte. E ainda tem muita coisa para melhorar. Nós partimos dessa premissa que precisamos melhorar e melhorar em muito no transporte. Mas hoje nós temos uma rota para Santa Cruz, uma rota Porto Alegre, São Jerônimo e outros municípios que pinga especialidades às vezes. Né? Mas nós temos os carros, né, para levar os pacientes que são nesses. E temos a rota hemodiálise Guaíba, temos hemodiálise e quimioterapia Santa Cruz, e temos as consultas especializadas em Porto Alegre, que o ônibus sai todo dia às 4h30 da manhã e temos uma van que sai às 9h30. Então, todos os dias todos os dias tem demanda, e assim, ó, a nossa capacidade instalada é 120 transportes por dia. É muita gente. Eu não tinha noção desse número. Muita gente. E nós estamos agora de antemão, né, nós estamos entregando agora, essa semana, na quinta-feira, nós estamos entregando mais uma van com acessibilidade. Essa van, ela tem um elevador, ela desce para o paciente cadeirante, o paciente que tem problema, até para que não é cadeirante, mas tem problema para subir na van, tem todo esse mecanismo. Né? Então é um grande ganho para o município. Nós estamos comprando essa, e tem mais uma que nós vamos licitar agora, em seguida, e tem uma outra que já está liberada no Ministério da Saúde, que já foi aprovado o projeto. Então, em breve nós teremos 3 vans. Essas vans servem para o transporte sanitário eletivo. Temos os veículos, os carros. E por que nós pedimos para as pessoas agendarem o transporte lá na secretaria, ao invés de agendar por telefone? Foi para que nós pudéssemos, que as pessoas chegassem na frente com um comprovante e tivessem esse atendimento de forma pessoalizada, né? Que ficasse agendado, que tivesse um comprovante do agendamento. Porque o transporte é para quem precisa de consulta, para quem precisa de exame. Né? E muitas vezes, nós vimos o transporte sendo utilizado para outras finalidades que não eram o da saúde. Não que as pessoas não precisem, mas aí é um trabalho para assistência social. Por exemplo, perícia médica. Perícia médica não é para a saúde. Né? E o prefeito estabeleceu agora, está passando alguns veículos para a Secretaria de Cidadania, e que a Secretaria de Cidadania que vai fazer essa questão do transporte para perícia. E muitas vezes a gente vê... Já alivia um pouco. Já alivia muito, né? Muito. Mas muitas vezes a gente vê reclamação do transporte, mas quando a gente vai a fundo investigar, quando a gente vai a fundo olhar, a gente diz, mas é um erro de comunicação. Não. Às vezes a pessoa deu o endereço errado. Às vezes deu o local. Não, tem e tu toda não uma pode, característica na imagino volta. eu, se estiver errada, me corrija, não pode mobilizar uma estrutura coletiva de transporte e considerar cada caso individual, né? Não pode. Tem que ser que a forma que atende. Eu sempre digo, tem que ter o maior número de pessoas possível. O recurso público, ele existe para atender não apenas a forma individual, mas atender o coletivo. E às vezes esse atender o coletivo causa o desconforto, causa a reclamação. Olha, esses dias, 4h30 da manhã, eu estava dentro do ônibus, né? Eu fui pessoalmente conversar com as pessoas. Para ver a dinâmica. Para ver a dinâmica, para ver como estava funcionando, para ver o atendimento, né? E se as pessoas estavam sendo bem atendidas. Né? Conversei com todos, fui até uma metade antes de chegar lá no acesso que vai para São Jerônimo, fui junto no ônibus conversando, depois voltei para cá. Nesse mesmo dia, visitei todas as unidades de saúde, 5h15 da manhã,
fui na Charrua, fui na Cidade Baixa, fui no Central, fui no... Como diziam, né? Antigamente, foi dar uma incerta. Fui dar mais certo, né? E aí, como é que foi a experiência? Assim, ó, conversei com as pessoas e estive na São José, em todas. Né? Foi muito boa a experiência. Causou estranheza, certamente. Causei estranheza, causei o maior alvoroço que as pessoas... O secretário está na unidade de saúde de manhã cedo. Né? Nunca tive problema de conversar com o cidadão. Né? Não me escondo. Nunca tive essa questão. Isso é bacana, aproxima, né? Até porque a gente tem que conversar com as pessoas e explicar. Né? Meu pai dizia uma coisa, olha, não é obrigado prometer. Né? Mas quando promete, tem que cumprir. E a gente vem dessa criação e sempre passo isso para meus filhos. Eu tenho 4 filhos, eu tenho 3 guris e uma guria. Né? Eu sempre passo isso para eles. Olha, a única coisa que a gente tem é o nome. Né? É o nome. Então a gente tem que ser lembrado por o que a gente é, na sua essência. Porque hoje nós vivemos numa sociedade do superficial, da aparência. Nós vivemos numa sociedade do politicamente correto. Né? A gente não pode mais viver a essência das pessoas. Então a gente tem que ser autêntico. Né? Eu tenho as minhas preferências ideológicas, respeito os demais que têm as suas. Né? Só que a sociedade está se perdendo. Hoje à tarde tivemos uma audiência com um promotor sobre várias situações, e eu dizia, doutor, nós temos que fazer uma campanha de valorização do que realmente tem valor. Né? Aí todo mundo riu ainda, né? Mas eu realmente fiz essa provocação, né? Uma valorização, dar valor para o que realmente tem valor e não tem preço. Né? Porque hoje, o que tem acontecido? Hoje tem acontecido que as coisas têm preço. Não tem valor. E é diferente, e é bem diferente. Né? Nós vemos crianças, cada vez o maior número de crianças no piazito, no abrigo. Né? Cada vez mais nós vemos, não tem vaga no piazito. Hoje, na data de hoje, não tem, o piazito está lotado. Isso é triste. Isso é triste para o gestor e muito mais triste para a sociedade. Nós temos ILPIs, que é as instituições de longa permanência de idosos, lotadas. Isso é uma deficiência já na família, né? Exatamente. Será que nós não temos que retomar essa questão do valor da família, do compromisso com o outro, dos papéis, o meu papel como filho, né? O meu papel como filho, aí eu me pergunto, qual o papel? Né? O meu papel como filho, de cuidar do meu pai, de cuidar da minha mãe, eles não são um problema do Estado, Exatamente. Não são um problema do município, eles são um ente da minha família. Né? E eu sempre digo assim, parece que a nossa sociedade perdeu É uma transferência de responsabilidades, né? Exatamente. E aí o recurso público é finito, né? É finito. Não tem como abarcar tudo de todos. E não existe, por melhor que seja o LPI, por melhor que seja o asilo, né? Como a família. Nada como o seio da família. Nada como a casa, nada como a rotina, né? E essa questão do valor, de buscar. E eu acho e vou propor para a secretária de Educação nos próximos dias de nós trabalhar essa questão saúde, educação, assistência, nós trabalharmos essa questão já na escola, né? De nós buscarmos realmente dar valor para aquilo que tem valor e que as coisas não tenham preço, né? Porque cada vez está ficando pior. É que o custo dessa deficiência, digamos assim, tem sido vidas, né? Exatamente. E aí não tem como tu recuperar isso. Vidas, histórias, né? E quantas boas histórias. Eu participo
né, e fui criado desde os 4 anos de idade. Os meus filhos participam, a minha filha participa, né, do movimento tradicionalista gaúcho. E o movimento tradicionalista gaúcho ele presta um serviço para a sociedade muito importante, que é esta questão do valor, do cuidado, da honra, né, do compromisso. Então eu sempre digo assim, ó, o movimento tradicionalista gaúcho ele preza por formar bons cidadãos para a sociedade, né? E é um ambiente, eu sempre digo, todas as vezes que eu falo e que eu procuro, digo, olha, leve seu filho para o CTG. Né? Porque lá é família, lá as pessoas vão cuidar, lá as pessoas... Né? Os meus filhos agora, os gêmeos, o mais velho tem 22, os gêmeos tem 19 e a Mariana tem 5. Né? Os gêmeos eles andaram pelo Rio Grande do Sul afora, dançando, né? Todo mundo já... Aí os guris agora falam, pai, todo mundo te conhece. Né? E aí, é os filhos do Ederson. E aí eles falam assim, pai, todo mundo te conhece, né? Aí ele sabe que a gente não pode nem pisar fora, né, pai? Tem que andar no trilho. Tem que andar no trilho. Eu digo, mas que bom eles andavam, porque com os casais que eles andavam, com os colegas que eles andavam, e tanto, uns cuidavam dos outros. Um ambiente super saudável. Isso é importante, a nossa sociedade precisa disso. É referência, é ter referências, né? Ter referências. E, inclusive, na saúde mental, e se fala muito hoje em valorização de saúde mental. Eu acho que nós temos que, como sociedade, nós temos que nos organizar melhor e nós temos que divulgar isso que faz bem. Né? O CTG, os DTG, os piquetes, são ambientes familiares que fazem bem para as pessoas e fazem bem para a saúde mental das pessoas. Então nós precisamos cada vez mais valorizar isso. Não é antiquado. Mas o pessoal... Não. Experimente. Leve seu filho e vai ver depois. Eu acho, somado a isso, eu vejo também como importante nesse processo as igrejas também. Com certeza. Né? Importante nesse processo de manter a célula familiar ali o mais incorruptível possível, porque a gente sabe que é na família. E aí entra a escola, né? Exatamente. Porque a escola é onde a comunidade se encontra. Só que eu sinto assim que a sociedade tem perdido muito, porque a tecnologia afastou muitas pessoas, né? E trouxe muito recurso, mas em alguma medida afastou muito, tornou as pessoas muito individuais, assim, muito imediatistas, como se fosse um passe de mágica, tudo, e não é assim, nunca vai ser, né? Isso virou um problema. Nunca vai ser. Né? É uma solução e um problema. Porque muitas vezes as pessoas estão dentro de uma casa e não conversam. E outra coisa, por mais que o Google te oriente, o profissional é o profissional. Com certeza. Nada substitui o professor, o médico, né? Então, eu vejo, secretário, que a gente tem muito ainda que crescer enquanto... A inteligência artificial... Ela e veio com tudo, né? Vem com tudo. Ela é um ganho. Pro bem e pro mal. Pro mal. Para os dois pontos. Ela é um ganho para a sociedade, mas ela compila aquilo que está na rede. Ela compila aquilo que um humano e ela encurta estudou. Caminhos e passa uma ideia, porque os caminhos nem sempre são assim tão acessíveis, né? Exatamente. Eu sempre digo, fazer um texto na inteligência artificial. Faça um texto, mas alguém algum dia escreveu sobre aquilo. Ela não é suprassumo em escrever. Ela pegou a ideia e pegou vários textos que existem e transformou num. Eu digo, mas sempre leia. Se não tiver um humano por trás, não tiver um coração que bate, um cérebro que pensa... Né? E não dá para ser vendedor de ilusão, né? Eu vejo aqui pela nossa conversa de hoje, que a gente está próximos do final, o secretário sempre colocou aqui a verdade nua e crua, né? Não dá para iludir, não dá para mesmo que dizer o que as pessoas querem ouvir, mas isso não é sempre possível, né? Que bom que chegássemos aqui e o senhor pudesse dar
sempre as melhores notícias, mas muitas vezes não existe ainda condições para tanto, né? Por exemplo, a saúde, ela nunca vai ser 100%. Ela sempre vai ter um detalhe. Porque nós lidamos com pessoas que também têm vida, pessoas cheias também de qualidades e também cheias de defeitos. Então, quando a gente vai na unidade de saúde, quando a gente vai no hospital e depois um dia nós temos que fazer um bate-papo sobre o hospital. Ah, exatamente. Não podemos. Vamos falar um pouquinho sobre o Hospital Sérgio Malta, né, que recentemente passou por uma revitalização do telhado, né? E muita aquela coisa é hospital, não é hospital, como é que tá os serviços do hospital? Fala um pouquinho sobre isso. Vai ser hospital. Vai ser hospital. Hoje ainda é um pronto atendimento. O alvará de hospital está saindo nos próximos dias, talvez amanhã, né? E às vezes a pessoa diz, mas inaugurar um telhado. Sim, inaugurar um telhado. Porque sem o telhado não seria possível o alvará. E sem o alvará não seria possível o hospital, não seria possível o pronto atendimento, não seria possível nada que tem dentro do hospital. Então, o hospital passa por um processo de reconstrução. Nós teremos um hospital com 36 leitos importantíssimos. Por quê? Desses 36, 6 são de saúde mental, 30 são clínicos. E o que acontece? Hoje, o leito de saúde mental, ou ele vai para Charqueadas, ou vai para Parobé, ou vai para São Sebastião do Caí. Né? E agora não, agora nós vamos poder internar em Butiá. O leito clínico, que é aquele paciente que precisa fazer uma internação para tratar uma pneumonia, e agora no inverno serão muitas. Sim. Tá? Serão muitas. Esse paciente ficará dentro de Butiá. O familiar que gasta com locomoção, viajando, poderá ter um paciente. Não vai resolver tudo? Não vai resolver tudo. Mas ameniza muito. Mas vai amenizar. E aí é como eu digo, nós estamos buscando... Já está próximo isso, secretário? Bem próximo. Bem próximo. Bem próximo mesmo. Tá bem próximo, né? A gente tem a satisfação de dizer que talvez nos próximos dias o Estado, inclusive, já tem o contrato tabulado, como é que vai ser aqui. Faltava o alvará, que houve um probleminha na emissão do alvará, que saiu como pronto atendimento e é como hospital, mas o Estado já corrigiu, e acredito que amanhã. Semana passada estava em fase já de conclusão, e nós vamos poder fazer o contrato e vamos poder ter o hospital reaberto, funcionando como hospital. Que é um ganho não apenas para Butiá, para Minas do Leão, para Arroio dos Ratos, sabe? Nós vamos poder dizer para a comunidade, olha, vencemos também uma etapa, que era uma etapa, um grande compromisso que o prefeito tinha com o município de Butiá. Até porque havia especulações de que não teríamos mais hospital, né? Com certeza, eu digo assim, aí então isso é muito bom, porque mostra que a intenção sempre foi torná-lo realidade, mas como tem que ser, né? Exatamente. Fazer o que tem que ser feito. Né? Realizar conforme manda o protocolo. E eu vejo assim, às vezes eu vejo coisas do hospital que eu fico perguntando, mas será? Tem coisas... Tudo que acontece no hospital, a gente acompanha, né? E a gente cobra. Né? Aconteceu uma fatalidade dentro do hospital, que nós abrimos uma investigação sanitária para ver como foi. Né? Foi um caso de comoção de muitas pessoas, infelizmente um paciente jovem que veio a óbito. Né? Mas abrimos a investigação sanitária, e a investigação sanitária já demonstra que não houve nenhuma imperícia, que realmente o que ocorreu foi uma fatalidade que pode ocorrer em qualquer lugar. Né? Mas que não teve culpa de ninguém. Que iria acontecer, infelizmente, em qualquer estabelecimento que tivesse da forma como que se apresentou.
E a gente sempre busca elucidar e sempre busca para melhorar. Porque o que prevê uma investigação sanitária? Que se ocorreu alguma falha, que não ocorra outras vezes. É para isso que existe a investigação sanitária. Bom, não ocorreu falha, mas a causa do óbito foi causada por quê? Por uma comorbidade de muito tempo, uma comorbidade que... Bom, então nós vamos trabalhar uma política pública para que também que não ocorra isso com outras pessoas. Sim, vai dar indícios do que precisa ser feito. Exatamente. Secretário, a gente está chegando no final do nosso programa. A gente fica com aquela sensação assim, poxa vida, né? Tanta coisa mais para falar, mas eu quero lhe dizer que foi muito bom para nós aqui do Sem Filtro. Queremos deixar o nosso programa à disposição. Quando quiser vir conversar conosco, sempre vai me dar muito prazer. Muito obrigado. Né? E quero lhe parabenizar pelo arrojo, pela coragem, né? E pelo profissionalismo, que eu acho que todos nós temos um perfil, né? E teria que ser um perfil assim para poder fazer essas transformações. E cortar na carne não é fácil mesmo, né? Mas às vezes é necessário. Então, muito obrigada. Muito obrigado. Sempre à disposição. É um privilégio estar no programa. É um privilégio. Tenho a honra de estar junto no Conselho de Saúde com a senhora, que contribui demais com a discussão. E eu sempre falo, o Conselho de Saúde tem um papel fundamental no aprimoramento do sistema de saúde, né, porque é dele que advém as deliberações finais que a gestão encaminha. E dizer para o telespectador que está nos assistindo que nós nunca deixamos um trabalho pela metade, né? Nós nunca deixamos nada inacabado, né? E que nós não vamos desistir, nós vamos entregar para a população de Butiá um sistema muito melhor daquele que nós recebemos, né? Agradecer a confiança do prefeito, agradecer a confiança de ter nos entregue a condução desse trabalho, que é uma das principais bandeiras do seu governo, né? Que é realmente entregar uma saúde melhor para a comunidade butiaense e entregar serviços que realmente funcionem e que mudem a vida das pessoas, né? Que as pessoas procurem, quando precisar ser atendidas, que não precisa ter a saúde como um favor, nem como uma moeda de troca política. Mas um direito. Mas um direito. Então tá, e vocês que estiveram conosco, semana que vem a gente se encontra de novo para mais um Sem Filtro.